sobre mulheres chamadas por Deus como propagadoras de boas novas. Abra sua Bíblia, por favor, Marcos capítulo 16, Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 16, lendo dois versículos, versículo 9 e o versículo de número 10. Marcos 16, versículo 9 e 10, nos diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou a aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Quem pode dizer amém pela palavra? Como dissemos, recebemos a incumbência de estarmos meditando sobre este subtema, mulheres chamadas por Deus como propagadoras de boas novas. Nós observamos dentro desta temática duas importantes verdades que saltam aos nossos olhos, que muito alegra o nosso coração, como também nos traz um peso de responsabilidade, em razão de entendermos, primeiramente, que Deus chama pessoas para fazer o seu trabalho. Quando nós analisamos a palavra de Deus, analisando esta expressão que foi colocado no tema, mulheres chamadas por Deus, a palavra chamado à luz da língua portuguesa, de acordo com o dicionarista Antônio Wise, chamado significa o ato de pronunciar o nome de alguém, é o ato de atrair a atenção por meio de som, gesto ou mesmo convite para participar de algo, é ser convidado, é ser convocado. Chamado, portanto, à luz da língua brasileira, é a ideia de convidar, ser convocado, comissionado para um propósito. Biblicamente falando, quando nós analisamos o texto sagrado, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a expressão chamado traz a ideia de ser nomeado, de ser convidado para exercer uma atividade. E quando nós falamos ou pensamos sobre chamado à luz da Bíblia, sabemos e temos aprendido pelas Escrituras que na Bíblia, de forma geral, nós podemos definir, destacar dois tipos principais de chamados. O que é denominado na Bíblia, primeiramente, como um chamado coletivo. Você pode dizer isso comigo? Diga: o chamado coletivo. E quando a Bíblia fala sobre chamado coletivo, se entende como chamado geral, que Deus faz a todos para desfrutar da salvação. Nesse aspecto, Deus não chama especificamente pessoas para desfrutar da bênção da salvação. Pelo contrário, Ele convoca a todos quantos creem nele, através do seu Filho, da sua morte e ressurreição, para que todos possam desfrutar da bênção da salvação. Isso fica evidenciado em vários versículos da Bíblia, em especial aquele que é chamado de o texto áureo, em João capítulo 3, versículo de número 16, onde a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, chamado coletivo diz respeito ao convite, à convocação, ao chamado de Deus para que as pessoas venham ao pleno conhecimento da verdade, se arrependam, se convertam e desfrutem da comunhão com Ele por meio do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o chamado coletivo. Mas a Bíblia nos ensina que de forma específica, para propósitos específicos e definidos, Deus, em sua grandeza, em sua graça, em sua soberania, Ele chama pessoas pontualmente, de forma particular, com o propósito de desenvolver um propósito através da vida deste ou da vida desta. Quando nós analisamos a palavra de Deus, sabemos que Deus chamou homens e mulheres, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e revelou de forma clara que através desses desenvolveria um trabalho específico, revelando a sua soberania, a sua grandiosidade, no Antigo Testamento e também no Novo. No Novo Testamento nós encontramos o Senhor chamando pessoas para exercerem atividades as mais variadas, tanto homens
como mulheres, e isso sempre fundamentado no seu querer. O apóstolo Paulo, quando foi chamado por Deus e descrevendo o seu chamado na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2, o versículo de número 7, ele faz alusão ao seu chamado específico, reconhecendo que Deus havia elaborado um projeto detalhado, específico, para desenvolver através do seu servo. E ele diz na expressão bíblica: para o que digo a verdade em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Veja que ele tinha consciência que a sua vida não era fruto do acaso, não era obra de coincidência, mas que antes ele havia sido alvo da graça de Deus, da sua misericórdia, e dentro dessa grandeza da misericórdia de Deus e de seu muito amor para com Paulo, Deus havia o incluído em um projeto específico. E quando nós analisamos a forma com que Deus chama pessoas, irmãos, nós ficamos maravilhados com este Deus, porque não bastasse a sua graça nos convocar para sermos salvos, o que é o suficiente para termos todos os dias o sentimento de gratidão, de louvor, independente da circunstância, independente da situação, se ela é favorável ou desfavorável. Só pelo fato de termos sido alcançados por este chamado da salvação, estarmos aqui nesta festa tão bonita, irmãos, sentado em regiões celestiais, uma conexão com o céu tão surpreendente que não dá nem vontade do culto terminar. É pedir para Jesus arrebatar a igreja agora e o congresso continuar lá em cima. Esse sentimento no seu coração também de gratidão. É por isso que às vezes quem está à sua volta, me permita abrir um parêntese, não consegue entender como é que você e eu conservamos o sorriso no rosto a despeito de tantas dificuldades que você tem enfrentado. Claro, há algo menor do que você está enfrentando, alguém já desistiu de tudo, já deu cabo de sua própria vida, anda como um louco, como uma louca pelas ruas desta cidade, mas você e eu estamos aqui adorando, glorificando. E por quê? Porque nós somos gratos pelo chamado geral de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, e que fomos alcançados pela sua graça. Nós somos filhos pertencentes à família de Deus, o nome escrito no livro da vida, somos templo e morada do Espírito Santo. Isso alegra o seu coração? Levante a sua mão, eu vou levantar as duas, porque é motivo de sobra da gente agradecer, de adorar, de glorificar ao nome do Senhor. E não bastasse isso, que seria suficiente, sim ou não? Sim ou não? Pergunte para quem está ao seu lado, diga assim: a graça de Deus em sua vida, para você ser salvo, é suficiente? Ora, obviamente a resposta é sim, mas a graça de Deus é tão abundante que ele disse: eu vou salvar e vou usar nas minhas mãos, ou através dela eu vou exercer uma atividade específica, vou fazer algo e vou usar ele e ela para a minha glória. Diga comigo: um chamado específico. A Bíblia diz a respeito disso. Em sua palavra, o Senhor deixa muito claro que o chamado específico na vida de alguém possui algumas características que você sabe, eu quero apenas lembrar como a título de lembrança. Primeiro, que o chamado de Deus específico na vida de uma pessoa é baseado na sua soberania. Você pode repetir isso comigo bem forte, diga assim: o chamado de Deus na vida de alguém é fundamentado na soberania dele. Isso significa dizer que Deus escolhe quem ele quer. Isso é maravilhoso. Em todos os momentos que Deus revelou a sua escolha no Antigo Testamento, ele deixou claro que ele escolhe quem ele quer. É baseado na sua vontade, na sua soberana vontade. No período dos juízes, Deus manifestou a sua graça, levantando homens, levantando mulheres. A nossa querida irmã Judite fez menção de Débora, que nesse período também foi um instrumento de Deus, diante das crises existentes naquele período, de oscilação espiritual. Deus disse: eu vou usar ela para a minha glória, para que o meu nome seja engrandecido. Quando Saul foi rejeitado por Deus para continuar na liderança da nação de Israel,
Se está em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, Deus disse a Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado, para que continue à frente da nação? Deus disse ao profeta: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei à casa de Jessé o belemita, e dentre os seus filhos, diz o texto, e eu acho esse versículo fenomenal, ele diz assim: e entre os seus filhos eu tenho providenciado um rei. Deus já estava dizendo que a escolha é soberana. Samuel apenas iria ungir aquele que Deus designou. E quando a Bíblia diz que Samuel chegou na casa de Jessé, conhecemos muito bem esta passagem. Na medida em que o filho mais velho se apresentou, logo este reunia em si características físicas de quem era digno de ser o substituto de Saul, a quem a Bíblia diz que nada mais, nada menos, era um homem forte, grande, o que nós poderíamos chamar de um homem zarrão, um homem grande. A Bíblia diz que do ombro para cima ele sobressaía os homens de sua época, e nada mais recomendável de ser alguém com essa mesma estrutura. E em 1 Samuel capítulo 16, nós encontramos o próprio Samuel preparado, irmãos, para derramar sobre ele o azeite. Está escrito, capítulo 16, versículo, veja o que está escrito na palavra do Senhor, versículo de número 6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe. Como era o nome dele? Eliabe. Era um homem forte, destemido, aparentemente a pessoa ideal para ser o substituto. E Samuel disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Percebe que Samuel, ele não tem dúvida, ele usa um termo de certeza. Ele não diz assim: eu acho que é esse, talvez seja. Ele diz assim: certamente. Quando ele faz a análise do estereótipo, da aparência, ele disse: esse aí reúne todas as qualidades visíveis para ser o substituto. Aí Deus, que conhece, que sabe a intenção, a estrutura, a essência, não é levado pela aparência, ele não é levado pelo estereótipo, ele não é levado simplesmente por um rostinho bonito, ou por uma cara agradável, ou por uma voz suave, ainda que nada disso é errado ter. Mas tem pessoas que às vezes parece ser uma coisa, mas é outra. Aí Deus teve que bradar, versículo de número 7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos, porém o Senhor olha para o coração, onde ninguém consegue enxergar, irmãos. Deus consegue ver além da capa, além da aparência, além do estereótipo. Ele vai além da aparência, ele vai além da voz bonita, ele vai além do intelecto, ele vai ao coração, à essência. Ele conhece o homem por dentro. E quando Deus analisou, disse: esse aí não, Samuel. Passou o segundo, o terceiro, e Deus dizendo: não, 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 não. Até que uma hora Samuel coçou a cabeça, me permita usar essa expressão, e disse assim: tem alguma coisa errada. Será que eu bati na porta certa? Será que o GPS me trouxe para a casa errada? Será que deu um problema na conexão? Jessé, todos os teus filhos passaram. Ele disse: todos aqui. Agora está faltando um. Está faltando um. O menor, o mais novo. Claro que o menor ali no texto, literalmente, ele está se referindo a que ele era o mais novo. Só que o menor ali não descreve só a idade, descreve também consideração, prestígio. Aí Samuel disse assim: então, se está faltando ele, manda chamar, porque ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. E foram chamar. Todos nós conhecemos o enredo dessa história, mas não precisa ser muito inteligente para perceber, ora, que se os filhos passaram e só resta um, naturalmente esse que falta é o escolhido, sim ou não? Ora, não precisa ser muito inteligente para entender isso. Só que veja aí na sua Bíblia, por gentileza, capítulo 16, estamos falando da escolha de Deus, baseado na sua soberania. Agora veja o que está aí, por favor. Versículo de número 12. Então mandou em busca dele, e o trouxe,
e era ruivo, de formoso semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo me permita aqui. Ora, se Deus disse a Samuel: levante-se, é porque Samuel estava como? E a pergunta é: por que que Samuel estava sentado, se havia acabado de chegar o que faltava, que naturalmente, do ponto de vista humano, pela lógica, era o que seria o substituto de Saul? Por que foi que Deus precisou dizer levante-se e ainda reafirmar dizendo assim, e unja-o? Porque este mesmo é como se Deus estivesse dizendo assim: Samuel, tu estás com dúvida, Samuel? Estás duvidando? Porque eu imagino o semblante de Samuel, irmão, quando Davi apareceu na porta. Talvez ele ficou olhando assim: como é, menino? É esse aí, é. Eu esperava um homem na mesma natureza do primeiro, né? E vem esse jovem, ele é até bonito, formoso, mas não tem um estereótipo, não tem as qualidades. Aí Deus disse: levante-se, é ele mesmo, unja-o, porque este mesmo é. Porque Deus, irmãos, é soberano, Ele escolhe quem Ele quer. E quando Deus revela a sua escolha, Ele surpreende até quem tem intimidade com Ele. Muitas vezes fica dizendo assim: meu Deus. E Deus escolhe cada um, não é, irmão? Vamos ser sinceros, né? Deus escolhe cada um. Mas nós fomos escolhidos por Deus. Você pode levantar a sua mão e dar uma glória bem forte para Ele? Porque Ele escolheu entre milhares os menos prováveis. Quem escolheria Esther, irmão, para ser a rainha da Pérsia? Seja sincero, você escolheria? Nós lemos a história e achamos lindo, porque conhecemos o contexto. Mas se você estivesse lá participando da seleção e fosse a pessoa responsável para escolher, você escolheria uma judia pobre, de uma família não expressiva, que era órfã, sem perspectiva nenhuma? Aí Deus disse: Deus é surpreendente, irmãos. Ele escolhe quem tem, mas escolhe também quem não tem. Ele escolhe pessoa de uma família expressiva, mas Ele escolhe alguém que não tem uma família expressiva. Porque Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Ele chama de longe, Ele chama de perto. Ele chama quem está em cima, Ele chama quem está embaixo. Ele chama o preto, Ele chama o branco, o pobre, o rico, o que é letrado, que tem anel na planta do pé, ao alto da cabeça, que vive na vida palaciana. Mas Ele também chama Ezequiel para pregar às margens do rio Quebar. Usa Daniel no palácio e usa Ezequiel na favela. Você pode levantar a sua mão e dar glória para este Deus que escolhe soberanamente. Escolheu você, escolheu a mim, escolheu a nós. Quem era você? Me permita dizer com muito respeito, alguns de nós a quem alguém tinha dado um diagnóstico, prognóstico, uma perspectiva, a mim disseram assim: não passa dos 18. Eu fiz 40, pastor. Eu estou com a cara de 50, mas eu tenho 40 anos. Mas alguém disse lá atrás: não vai passar dos 18. Eu estou aqui. O que foi que disseram a seu respeito? Essa aí... esse aí, não tem, não sabe nem falar direito, olha, não tem nem o traquejo, não tem aquele jeito. Mas Deus é especialista, irmão. Porque a vontade dele é a soberania. E você sabe por que Deus faz isso? Para ninguém se inchar, para ninguém se gloriar. Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios e dá uma pancada no orgulho dos gregos, que achava-se muita coisa. Porque Corinto era a cidade grega. E Paulo disse assim: ei, vocês estão se soberbecendo, se orgulhando por conta do conhecimento. Eu quero lembrar vocês que Deus chamou as coisas loucas. Você escolheria? Você escolheria? Ele diz: escolheu as coisas loucas, as fracas, as que não são. Deus escolheu.
E Paulo diz o porquê. Para que ninguém se glorie, porque quando alguém olha e vê você sendo um instrumento nas mãos de Deus, quando Deus usa você no trabalho onde você está, seja dirigindo, seja como componente, quando a graça de Deus se revela, Ele usa na intercessão, na oração, numa visita, quando você traz uma palavra e o nome de Deus é glorificado, alguém diz assim, é Deus, porque eu conheço ela, eu sei de onde ela veio, eu sei de onde ele saiu, eu sei a origem geográfica. E Deus, quando quer, Ele escolhe para que o nome dele seja glorificado. Diga para quem está do seu lado, você é a escolha de Deus. Você é a escolha de Deus. Talvez do ponto de vista humano você seria a última pessoa que alguém colocaria numa relação para um trabalho, para uma escolha, para uma atividade. Talvez nem você mesmo se escolheria, porque você conhece, eu conheço, nós conhecemos as nossas limitações. Quantas de vocês já não tentaram correr? Quando Deus começou a comunicar o chamado, dizer, eu disse como Moisés tentou dizer, Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sou eloquente, nem de ontem, nem de anteontem. Chama Arão, escolhe ele, eu conheço Arão, Senhor, Arão fala tão bonito. Ele fala tão eloquentemente. E Deus disse, eu sei que ele fala eloquente, eu vou usar ele como minha boca também, eu vou usar ele como um porta-voz, mas tu serás como Deus na terra do Egito, e ele será o seu porta-voz. Para Arão eu tenho um chamado também, mas eu não abro mão de você, porque suas limitações não são barreiras, eu escolho baseado na minha vontade, e as suas limitações não são barreiras para Deus. Deus escolhe independente da condição do status humano. Você lembra quando foram perturbar Amós? E Amós era daquele tipo de crente, curto e grosso, né? Não era uma pessoa muito polida quanto às suas palavras, ele tinha uma personalidade muito forte. E foram perturbar ele, porque minha avó disse que quando o diabo não vem, manda o secretário, né? E mandaram o secretário perturbar Amós. Você não é bem-vindo aqui. Aqui onde o rei é quem domina. E você não é bem-vindo, a sua palavra contraria. Aí o Amós disse assim, peraí, um momentinho, deixa eu te contar uma história. Eu não estou aqui de graça. Eu não caí de paraquedas. Eu não vim, botei na cabeça e disse, eu sou profeta. Deixa eu te contar a minha história. Eu era boieiro, cultivador de sicômoro. Eu estava no meio dos matos, eu estava lá fazendo o meu trabalho, no meu jeito, no meu lugar, e Deus apareceu a mim e me chamou. Eu nem era profeta e nem filho de profeta. Sabe o que ele estava dizendo? Do ponto de vista humano, eu era a pessoa menos provável para ser profeta. Faça aí uma análise da minha árvore genealógica. Se você procurar na minha ascendência, não tem ninguém profeta. Para alguém deduzir, vai ser profeta também. Mas Deus veio, comunicou a sua vontade, e eu estou aqui exercendo a atividade que Ele me chamou para fazer. Você gostando ou não, eu vou continuar fazendo a vontade de Deus, eu vou continuar pregando aquilo que Ele colocou no meu coração. Doa quem doer, Deus escolhe. Quando Jeremias tentou correr do chamado específico, mesmo ele tendo uma origem sacerdotal, foi chamado para exercer o ministério profético, o que contrariou toda a expectativa dele e da família. Mas eu repito, Deus escolhe quem Ele quer, e a vontade de Deus sempre vai prevalecer. E quando Deus comunicou a ele, Deus deu a ele a mensagem. Se você analisar capítulo 1, versículo 10, você vai ver que a mensagem de Jeremias, irmão, era uma mensagem dura, era pesada. Não era daquele que massageava o ego, que ficava dizendo, recebe, toma aqui, não sei o que. Não era. Se Jeremias fosse escalado pelo pastor para dar a doutrina, iam dizer assim, eita, hoje foi só lapada. Que era a mensagem dura. E direcionado a todos quantos precisavam. Não tinha arrumadinho com ele, não. Só que quando ele percebeu o peso da responsabilidade, ele tentou correr. E disse a Deus, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma
Ele reconheceu o peso da responsabilidade e tentou correr. Aí Deus disse assim: eu nem te conhecia, realmente, eu nem pensei nisso. Foi assim que Deus disse? Não. Deus disse assim: antes que eu te informasse no ventre da tua mãe, eu já te conheci. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Jeremias, muda o discurso, Jeremias. Porque eu sei quem você é, eu lhe conheço, porque fui eu que lhe formei. Eu conheço cada célula, cada molécula do seu corpo. Eu conheço sua personalidade, sei suas fragilidades. Eu conheço você antes de você ser formado plenamente. Quando você nasceu e a parteira disse assim: é menino, ninguém precisou dizer assim: Deus está aqui, Jeremias, Jeremias está aqui. Deus, eu te conheço, eu sei quem você é. Mas a despeito de lhe conhecer e saber das suas limitações, eu quero lhe usar. E você deixe de dizer que é uma criança, porque aonde eu mandar você ir, você vai. Você vai. Você duvida? Você duvida que Deus faz as coisas convergirem para que a sua vontade seja feita, ainda que chegue de peixe, irmão? Mas vai chegar. Deus aperta, fecha a porta, vem uma dificuldade, Deus vai fazendo com que a vontade dele, porque Deus estava dizendo a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e as nações, Deus disse assim: eu vou te dar como profeta. Foi isso que Deus disse? Deus disse: eu já te dei. Eu já te dei. Eu não estou perguntando a você, Jeremias, tem tempo para mim? Está na tua agenda? Faz parte da tua aspiração pessoal? Eu estou dizendo assim: você só está vivo porque eu tenho um chamado na sua vida. Me permita dizer, do ponto de vista humano, você e eu não éramos para estarmos aqui. Há pessoas aqui que o diabo luta, irmão, desde a vida intrauterina. Já no ventre da mãe é uma batalha. Alguém tentou lhe matar lá dentro, impediu o seu nascimento, porque Deus bradou lá atrás e disse: tem um projeto. Tem um projeto. E você está aqui esta noite recebendo graça de Deus na abertura deste congresso, para Deus lhe conscientizar que tem um chamado na sua vida e as suas limitações não são barreiras. Me permita lhe dar um conselho com muito respeito: aceite o chamado de Deus para a sua vida. Aceite. É melhor sofrer obedecendo do que sofrer por desobedecer. Eu sei que dentro da chamada tem um preço, e Deus disse isso a Jeremias, e eu tenho certeza que foi o que motivou ele tentar correr, porque Deus disse assim: pelejarão contra ti. Deus disse a ele: estás pensando que vai ser aceito, receber aplausos, tapinha nas costas, os holofotes e o nome de homem de Deus? Tu vais sofrer, Jeremias. Te prepara, cinge os teus lombos. Vai vir chumbo grosso contra você. Eu sei que a batalha vai ser grande, pelejarão. Eu não estou te chamando para uma colônia de férias, nem para uma redoma de vidro. Eu não estou te chamando para estar sentado numa cadeira de balanço espiritual. Eu estou te chamando para a guerra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te proteger, a sua entrada, a sua saída. Eu sou a sua companhia. Quando você gostaria que alguém estivesse do seu lado lhe acompanhando, mas você procura e não está, alguém diz que não pode, arruma desculpas, não se propõe, mas aquele que lhe chamou não disse a você: vá sozinha. Ele disse assim: venha comigo, eu vou com você, eu lhe tomo pela minha mão direita, eu lhe sustento.
Eu lhe esforço, eu estico você, porque eu sei que você consegue, eu sei que você vai chegar, eu sei que você vai produzir fruto. Pode acontecer o que acontecer, alguém pode lhe abandonar, mas Ele, o Senhor que te chamou, está contigo. E Ele é a tua segurança, é a tua proteção. Ainda que você não tenha um sistema de monitoramento de segurança, talvez a sua casa não tenha uma câmera, não tenha um alarme, nem um cachorro bravo para fazer a segurança. Talvez o alarme da sua casa seja igual ao que a minha avó usa, as panelas penduradas na porta. Mas tem um guarda de Israel que não dorme nem tosqueneja. A Bíblia diz que Ele é a sombra à nossa direita. Ele está do nosso lado, protegendo, lhe guardando. Você esta noite aqui é fruto, é evidência que Deus não lhe deixou só, porque o diabo tem lutado ferrenhamente contra a sua vida. Você está aqui cantando, adorando com um sorriso no rosto, mas só Deus sabe que você tem travado, as batalhas diárias que você tem enfrentado. Satanás com a carranca dele, querendo lhe intimidar, lhe acuar no canto da parede, lhe destruir, querendo tirar o fôlego de vida. Se ele pudesse, ele te detia, colocava cadeia nos teus pés, arrancava tuas cordas vocais. Se ele pudesse, ele estourava tuas rótulas. Mas a mão de Deus está sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida. E quem te chamou é fiel. Para te proteger. Recebe graça de Deus. Levante a sua mão para receber do Espírito graça, graça, graça sobre graça, para continuar servindo dentro do chamado que Deus lhe confiou. Suas limitações não são barreiras para Deus. Ele supre as suas necessidades, as mais variadas, porque Ele tem um recurso que falta em você. Jeremias disse: eu não sei falar. Deus disse: eu vou botar a mensagem na tua boca, Jeremias. Eu ponho as minhas palavras na tua boca. Eu vou te dar sermão, eu vou te dar mensagem, eu vou te dar estratégia, eu vou te dar graça, eu vou te dar força. Eu sei a tua personalidade, tu tem uma fragilidade, às vezes não aguenta muito aperto, quer logo chorar, mas eu te farei como muro, como coluna, como uma muralha. Eu vou te fortalecer. O diabo vem com a carranca dele querendo botar você para correr, mas quem vai correr é Ele, porque com você está o leão, o leão, o leão da tribo de Judá. Alguém disse ao seu respeito: ela não aguenta, ela não vai suportar, ela não vai corresponder, porque sabe das suas fragilidades, e Deus sabe que é verdadeira, mas a graça completa, a graça preenche, ela é o suficiente. É por isso que quando Deus te levanta para falar, alguém fica assim: como pode? Como pode? De onde vem tanta sabedoria? De onde vem tanta ciência? Oh, glória a Deus. É Deus dizendo: eu ponho as minhas palavras, eu capacito, eu fortaleço. Receba a graça de Deus. Levante a sua mão para receber graça de Deus esta noite. Deus está ministrando ao teu coração esta noite força para corresponder ao chamado dele para a tua vida. E tu foste chamado para ser uma voz, para trazer uma palavra de esperança, para trazer uma palavra de boas novas. E é por isso que o diabo luta, porque da sua boca só sai palavra para edificar. Enquanto tem gente por aí abrindo a boca para praguejar, você só abre a boca para edificar. Quando estende a mão para orar, Deus confirma. Alguém é curado, quem está possesso é liberto. A graça de Deus se manifesta na sua vida. É por isso que o diabo luta, mas ele lhe trouxe neste congresso, e até o encerramento ele vai continuar lhe fortalecendo, lhe dando a graça necessária para você continuar sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Deus escolhe.
independente das limitações. Deus escolhe crente até doente, irmão. Você acredita que Deus escolhe pessoas que não têm a saúde perfeita? Que alguém diz assim, mas Deus, como posso? Como posso? Tu sabes que eu não tenho a saúde perfeita? Aí Deus disse, é por isso que eu vou te usar. Para manifestar a minha glória. Porque eu conheço a sinceridade do teu coração. E te uso. Que não tem vaidade, não tem soberba, não tem arrogância. Que o espinho na carne faz você, Glória a Deus. Estou sentindo a graça de Deus tão forte aqui entre nós. A presença do amigo Espírito Santo. Com a permissão do pastor, quem está sentado, fique em pé neste momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus lhe chamou como instrumento. Você é resultado de investimento de Deus. Você não pediu para ser. Você não botou a mão na cabeça e disse, eu me faço. Deus disse, eu lhe faço. Na medida que você ouviu o chamado coletivo, quando ele disse, vinde a mim, vinde após mim. Aí aconteceu em você o que aconteceu com Pedro e os demais, quando ele disse assim, e eu vos farei pescadores de homens. Quem faz é Deus. Quem prepara é Deus, quem dá graça é Deus, por meio dos instrumentos, daquilo que Ele estabeleceu em Sua palavra, através da liderança, através do ministério, Deus faz você ser o que Ele escolheu que seja. No corpo, Paulo disse, há muitos membros. Tem aqueles membros que são mais visíveis e outros nem tanto. Todos são importantes, cada um na sua função. Os que são visíveis naturalmente estão em destaque, mas não significam dizer necessariamente que são superiores. Eles estão apenas em evidência. Mas tem aqueles que não estão tão visíveis, mas são importantes tanto quanto os que estão visíveis. E Deus chamou aqui neste setor pessoas para estarem em evidência. Ele faz isso. Pessoas que estão na liderança, na condução. Mas tem aqueles que Ele também chamou para não estar em tanta evidência, mas que exercem um trabalho tão importante, que às vezes ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Não sai no relatório. Ninguém viu. Mas Deus lhe chamou. E Paulo disse que o importante não é a posição no corpo, o importante é estar no corpo. E Deus coloca como Ele quer. Eu não sei o que você é no corpo, mas você está nele. Você é fruto do investimento de Deus. Receba a graça de Deus esta noite. Deus lhe chamou para ser propagadora de boas novas, para trazer a palavra de Deus para as vidas. Naquela comissão, trazer uma palavra de ânimo na visita. Aquelas que exercem atividades seculares, coincidindo com as suas responsabilidades, consegue administrar aonde Deus lhe plantou. No curso, na faculdade, na atividade, seja ela qual for, para você abrir a boca como resultado do investimento. E Deus usa mesmo na sua simplicidade. Você lembra da mulher samaritana? Ela se colocou à disposição de Deus para ser proclamadora de boas novas. Era pregadora de uma mensagem só, irmão. Ela não tinha um sermão vasto. Ela não tinha eloquência.
Ela não conhecia as matérias da teologia sistemática, nada contra. Quem puder, estude. Mas ela entendeu que na simplicidade dela, ela podia ser útil. E depois que ela teve o encontro com Cristo, ela saiu dizendo uma frase: vem e vê. Vem e vê. O homem que disse toda a minha vida, porventura não é ele o Cristo? A mensagem dela era só essa. Vamos ouvir a mulher samaritana trazer uma palavra de saudação no ciclo de oração. Ela dizia: vem ver. Vem ver. Vem ver. Mas falava com tanta ousadia, com a convicção tão grande de alguém que teve a vida marcada pela transformação, que só ela em testemunhar era o suficiente. Foi o suficiente para a cidade afluir, despertar o interesse em alguém para ir a Cristo. E depois os que foram disseram: não é mais por aquilo que tu disseste, mas nós temos ouvido e testificado, Ele é o Cristo. Vem ver. Simples, mas usada por Deus. Eu não sei se você pode, minha irmã, colocar a mão no ombro da sua amiga que está do lado. Você vai orar por ela, ela vai orar por você. Porque neste universo dos que estão a serviço, tantas coisas acontecem, tantas lutas travadas, coisas que fogem do controle, que mexem com o emocional, que tira o sono. Mas esta noite o Espírito Santo lhe trouxe aqui para lhe fazer lembrar: tem um chamado na tua vida, para que tu continues sendo um canal de bênção. Tu és a propagadora das boas novas dentro da tua casa, sozinha como um cordão de escarlate, mas estás lá. Quando tu levantas a mão para orar, quando tu diz a alguém ousadamente: vamos crer, vamos continuar orando. Você é o esteio da casa, você é a coluna espiritual. Se não fosse você na brecha, o diabo já tinha feito a destruição que ele intenciona fazer. Mas nos umbrais da tua porta tem sangue. Dentro da tua casa tu estás lá como a chamada, como a serva escolhida, como alguém que está na brecha, a despeito das tuas limitações, mas estás lá. Quando todos dormem, mas de joelhos estás. Ah, se não fossem os teus joelhos dobrados, se não fossem os teus joelhos dobrados, já tinha saído o caixão dentro da tua casa. Alguém já tinha sido assassinado. A fatalidade já tinha acontecido. Mas tu estás lá. Recebe graça de Deus. Você que não é batizado com o Espírito Santo, aproveita esse momento de adoração, de quebrantamento coletivo. Abre a tua boca para glorificar. Enquanto você está orando, enquanto você está buscando, enquanto você está glorificando, receba a graça de Deus. Você que não é batizado com o Espírito Santo, seja aqui na nave do templo, ou no espaço onde os irmãos que estão se reunindo, vá adorando. A graça de Deus está aqui, está aí também. Jesus é poderoso para salvar, para batizar, para curar. Enquanto você está adorando, receba a ministração do Espírito Santo. Fala em línguas, você que não é batizado pela primeira vez, seja cheio da graça e fala em línguas estranhas como evidência. Você que já é batizado com o Espírito Santo, aproveite para ser renovado, para se fortalecer ainda mais, para se edificar. Seja cheia da graça, seja cheio, fale em línguas, receba poder de Deus ainda mais sobre a sua vida.
para continuar falando com ousadia, como já foi dito, com intrepidez, a despeito da perseguição, das palavras contrárias, de alguém se opor, se colocar como seu inimigo, sem você ter feito nada. Mas Deus te dá graça esta noite, mulher de Deus. Aleluia. Vá adorando, vá glorificando ao nome do Senhor. Neste quebrantamento Deus está renovando vidas. Oh, glória ao nome de Jesus. E não se admire, aquele que renova a alma, o Espírito, Ele também cura o corpo. Ele é médico por excelência. E o Evangelho é completo. Cura o corpo e cura a alma. Recebe toque de Deus aí também. Recebe cura divina como um sinal de Deus para a tua vida esta noite. Esta dor vai ser repreendida agora. Esta dor vai sair do teu corpo agora. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Ele é poderoso para realizar cirurgia aqui esta noite. Ele faz transplante, operação de maravilhas. Ele é o mesmo. Ele dá coração novo. Ele faz transplante de córnea. Ele regenera fígado. Ele dá ordem a membros paralisados, dizendo assim: volte a funcionar. Ele ainda dá ordem a rins. Creia, creia, glorifique ao nome do Senhor, adore a Ele, Ele está presente em nosso meio. Receba graça, graça sobre graça. Aproveite para glorificar, dê glória a Deus. É na glória que Jesus batiza, é na glória que Jesus renova, é na glória que Jesus cura. Vá glorificando, vá adorando, não cesse, não se canse, se derrame, se quebrante, chore, grite, clame por Ele. Ele é poderoso esta noite para desfazer crises de ansiedade, síndrome do pânico, está querendo te deter, para tu não fazer o trabalho de Deus. Mas Deus esta noite está desfazendo o laço de Satanás sobre a tua vida. E a graça dele te alcança aqui e alcança os teus. Por tua fidelidade, pela tua perseverança. Assim como Deus disse à mulher cananeia a respeito da filha que estava detida, aprisionada em casa. O Senhor disse a ela: vai, porque o demônio já saiu da tua filha. Enquanto a mulher estava de joelhos adorando Deus, o Senhor Jesus já estava trabalhando na casa dela. E a Bíblia diz que quando a mãe chegou em casa, a filha estava deitada na cama. Era a evidência da libertação. Deus vai acalmar alguém. Deus vai acalmar alguém. E está acontecendo um milagre aqui, porque a mão de Deus está sobre nós, mas o braço dele é estendido. Vai aonde você não pode ir. Ah, mas é além das fronteiras do país. O braço de Deus chega lá. Não se admire se ainda hoje a notificação da mensagem chegar no teu telefone e alguém dizer: não precisa orar mais, Deus já fez o milagre. Quem crê, levanta a mão e dá uma glória bem forte para o Senhor Jesus.